E aí, pessoal, deslocamento de equilíbrio. Pessoal, a reação está em equilíbrio. O que é que isso significa? Que a velocidade com que o reagente forma produto é exatamente igual à velocidade com que o produto se decompõe em reagente. Quando essas velocidades estão iguais, não é isso? O equilíbrio está estabelecido, mas é um equilíbrio dinâmico, porque continua acontecendo a reação. Embora macroscopicamente você olhe e parece que nada está acontecendo ali, mas continua. Só que o reagente joga e o produto devolve com a mesma velocidade. Então o sistema está em equilíbrio. Aí eu chego e quero fazer uma perturbação nesse equilíbrio. Perturbar o equilíbrio. Pessoal, o estado de equilíbrio é um estado de estabilidade. Ele está estável, ele está tranquilão. Então, se eu perturbar esse equilíbrio, sabe o que é que acontece? A reação sofre um deslocamento. Então, quando você modifica alguns fatores como pressão, temperatura, concentração de reagente ou produto, a reação responde fazendo um deslocamento de equilíbrio e se mantém em equilíbrio. Esse é o deslocamento estudado por Le Chatelier. É o chamado princípio de Le Chatelier. Olha como é bonito. Ele diz assim, ó, quando um sistema em equilíbrio químico é perturbado, há deslocamento do equilíbrio no sentido de anular, pelo menos parcialmente, o efeito da perturbação. Isso era chamado antigamente de efeito da fuga ante a força. Ou seja, você tem fatores que alteram o equilíbrio: concentração de reagente e produto, temperatura e pressão. Mexeu em um desses, a reação tem uma fuga para que isso não faça com que ela saia do equilíbrio. Por exemplo, imagine que eu tenho aí uma reação de formação da amônia, síntese de Haber-Bosch. Então, pessoal, eu tenho aqui 1 mol de nitrogênio reagindo com 3 mols de hidrogênio para produzir 2 mols de amônia. Se eu aumento a quantidade de reagente, olha, a reação estava em equilíbrio, tá? Equilíbrio é uma questão de velocidade, né? Então a reação estava em equilíbrio. Aí eu aumento o reagente. Quando eu aumento o reagente, imediatamente ela joga para o produto. Se eu tiver o aumento do produto do NH3, ela volta e joga para o reagente. Ela joga sempre no sentido contrário. Então, pessoal, se aumentar reagente, o equilíbrio se desloca para a direita, se desloca para o produto. Se eu aumentar produto, o equilíbrio se desloca para a esquerda, ou seja, para o sentido do reagente. Ele quer minimizar o efeito. Olha aqui, ó, a gente tem um procedimento onde você tem aí, olha, adicionei uma substância básica, o hidróxido de sódio. E agora eu vou fazer o quê? Vou neutralizar esse deslocamento de equilíbrio. Olha como vai mudar a cor, pessoal. Você agora está adicionando o ácido. Você está neutralizando, ó, H+ do ácido com o H- da base. Isso acontece uma neutralização. Então você tem aí um deslocamento de equilíbrio. Não é interessante esse sistema que você percebe? Então, pessoal, quando eu aumento o reagente, desloca para o produto. Quando eu aumento o produto, desloca para o reagente. No meio fica ácido ou fica básico aqui nesse caso, e aí ele vai mudando de cor. Interessante, né? Outra coisa, pessoal, imagine aqui, olha, que você vai adicionar HCl. Se você adicionar HCl, você está aumentando a quantidade de Cl-. Então a reação desloca para o produto. Olha, COCl4 fica azul. Tá vendo que interessante? Por quê? Porque quando eu coloquei, olha aqui, ó, COH2, o que é que acontece? Ele é meio rosa, né? Quando eu coloco Cl, ele fica azul. E quando eu coloco o que, pessoal? Quando eu coloco o produto, desloca para o reagente, ele fica rosa. Dá para entender? Então, olha, se eu aumento a quantidade de HCl, eu desloco para o produto. Olha o produto, COCl4 ficou azul. Agora, se eu aumentar a quantidade de produto, desloca para o reagente. Aí vai ficar de novo róseo. Então, pessoal, não esquece. Se eu aumento o reagente, vai para o produto. Se eu aumento o produto, vai para o reagente. Certinho? Olha aí, ó. Estou colocando o quê?
A água é do produto, ó. Então ele vai deslocar para o reagente, ó. Ficou rosa. Olha aqui, ó. A água é uma solução, né? Está em solução, está no produto. Joguei, deslocou para o reagente, por isso que ficou rosa. Então, pessoal, quando aumenta a concentração do reagente, vai para o produto. Quando aumenta do produto, vai para o reagente. Quando diminui o reagente, vem para ele, vem para onde está perdendo. Quando diminui o produto, aí vai para onde está perdendo. Ou seja, sempre desloca para o lado que está em desvantagem. Se eu aumento o reagente, vai para o produto. Se eu aumento o produto, vai para o reagente, resumidamente. Isso é a concentração. Olha aí, pessoal. Lembre-se, equilíbrio, desde que C, sólido não entra no equilíbrio e líquido também. Só entra solução aquosa ou gasoso. Então, ó, a adição ou retirada de um participante sólido da reação não desloca o equilíbrio. Lembre-se, a concentração de um sólido é constante, tá certo? Então, só vai deslocar o equilíbrio se estiver em solução ou se for gasoso, né, no caso. Outro detalhe agora, o efeito da temperatura. Pessoal, toda reação de um sentido sendo endo, no sentido contrário é exo. Então, essa reação, no sentido direto, ela é exo. No sentido inverso, ela é endo. Se eu aumento a temperatura, a reação corre para o lado endo. Endo quer ganhar. Se eu aumento a temperatura, vai para o lado endo. Se eu diminuo a temperatura, vem para o lado exo. Então, o aumento da temperatura sempre vai para o lado endo, seja ele qual for. Se eu diminuo a temperatura, vai para o lado exo, que não quer, né? Seja ele qual for também. Então, ele na questão vai ter que lhe dizer, olha aqui, ó, a gente tem aqui, ó, se eu diminuo a temperatura, é o sentido exo, é o sentido direto. Nessa daqui, o sentido endo é o sentido inverso. Então, vê, pessoal, na alta temperatura, ele fica marrom, porque vem para o lado endo, o lado do aumento. Se tiver no lugar frio, ele fica incolor, porque vai para o lado exo. Lembrem-se, tá? A reação sempre vai ter o quê? Um sentido endo e um sentido exo. Bem interessante, dá para ver aí, bem legal. Então, pessoal, olha outra observaçãozinha aqui bem legal, tá? Toda vez que a constante de equilíbrio aumentar com a temperatura, é porque o sentido direto é endotérmico. Quando eu aumento a temperatura, se o sentido direto for endotérmico, vai aumentar o produto. Então, vai aumentar a constante. E toda vez que eu aumentar a temperatura e a constante diminuir, é porque o sentido direto é exo. Então, se eu aumento a temperatura e a constante, opa, aumentou, sentido direto endo. Legal? Outro detalhezinho, pessoal, a pressão. Veja, quando eu aumento a pressão, na mesma reação, ó, quantos mols de gás eu tenho aqui? 1 do nitrogênio, 3 do hidrogênio. Eu tenho 4 mols. E quantos do NH3? 2. Sempre que eu aumento a pressão, desloca para o lado com menores coeficientes. Quantos coeficientes gasosos eu tenho aqui no reagente? 4. E no produto, 2. Então, se eu aumento a pressão, vai para o lado com menor coeficiente, ó. Vai para o lado direto, nesse caso. E se eu diminuir, Gustavo, a pressão? Vai para o lado onde tem mais. Aumentou a pressão, vai sempre para o lado com menores coeficientes. Diminuiu a pressão, vai para o lado com maiores coeficientes gasosos. Pressão só varia com gases, tá? Olha, essas animaçõezinhas são bem legais para você analisar, tá? Vê, pessoal, não se esqueça, tá? Essas observaçõezinhas finais. A pressão só influencia gás. Sólidos e líquidos não são comprimíveis, tá? A gente não leva em consideração. Então, a pressão é só para gases. E outra, gás inerte é aquele que não reage. Um gás inerte, ele não reage nem com um reagente, nem com produto. Logo, um gás inerte não desloca o equilíbrio químico. O gás inerte não desloca o equilíbrio químico. E o detalhe final, quando os coeficientes do reagente e do produto forem iguais, por exemplo,
um mol do hidrogênio com mol do cloro 2 e 2 do HCl. Quer dizer que não adianta mexer na pressão. Ela não tem para onde ir. As quantidades são exatamente iguais. O ΔN, a variação do número de mol do produto menos do reagente, é zero, porque eles têm a mesma quantidade dos dois lados. Então, ela não tem para onde ir. Aumentou a pressão, ela diz para onde é que eu vou, não tenho. Diminuiu a pressão, idem. Então, quando o número de mol do reagente é igual ao número de mol do produto, a pressão não altera o equilíbrio. Gustavo, e catalisador? Pronto, chegou no finalzinho da aula. Catalisador não desloca o equilíbrio. Ele apenas faz com que o equilíbrio chegue mais rapidamente, porque ele acelera a reação. Catalisador não desloca o equilíbrio. E aí, pessoal, para terminar, eu queria falar do processo de Haber-Bosch. Vê, a síntese da amônia, ela é, sem dúvida nenhuma, um dos exemplos de equilíbrios mais citados em provas, tá bom? Ela é uma reação que começou durante a Primeira Guerra Mundial. Então, pessoal, ela era uma alternativa para que os alemães produzissem o salitre a partir da amônia. Mas, vê bem, como produzir amônia? Então, Haber e Bosch conseguiram fazer uma reação onde nitrogênio do ar mais hidrogênio dava amônia e o ΔH é negativo. Para resolver esse problema, eles fizeram o que, pessoal? Com base no princípio do deslocamento do equilíbrio, ele conseguiu determinar as melhores condições para que essa reação tivesse um rendimento alto. Então, ele aumentou muito a pressão, porque, ó, 1 mol do nitrogênio com 3 do hidrogênio dá 4. E eu só tenho 2 da amônia. Então, se eu aumentar a pressão, desloca para o produto. Aumenta o rendimento. Só que tem um problema. A reação é exotérmica. Então, se eu aumentar a temperatura, ela desloca no sentido contrário, baixando o rendimento. Mas também, se eu baixar muito a temperatura, olha que problemão, diminui a velocidade da reação. Então, o que foi que ele fez? Ele colocou uma temperatura alta, mesmo a temperatura deslocando no sentido contrário, mas botou uma pressão muito alta. Então, embora a temperatura deslocasse para o reagente, a pressão vinha com tudo, deslocava no sentido contrário, aumentando o rendimento. E colocou catalisador para acelerar a reação. Embora catalisador não faça o quê? Deslocamento de equilíbrio, mas ele acelera a reação. E ele fez o quê? Ele fez com que a reação fosse viável. Processo de Haber-Bosch. Então, pessoal, a gente viu hoje, ó, deslocamento de equilíbrio. Uma parte bem interessantezinha. Vou fazer uma aula só de exercício. Tá legal? Um beijo para vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Tchau.